Fala, irmãos! Dando continuidade ao estudo do livro Atos dos Apóstolos, estudaremos hoje o capítulo 26. Antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, toque no sino para que você possa receber novos vídeos e também dê um like para que mais pessoas possam ter acesso ao vídeo, ok? No estudo anterior, nós finalizamos com o apóstolo Paulo, onde se encontrava preso lá em Cesareia, na presença do governador Festo e do rei Agripa, sendo que o governador Festo chamou o rei Agripa para poder orientá-lo na decisão que ele deveria tomar com relação ao apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, como cidadão romano, tinha apelado para Roma, tinha apelado para ser julgado por César. E aqui o rei Agripa, como era um judeu, tinha conhecimento da lei judaica, ele vai poder oferecer ao governador Festo uma maneira dele poder escrever algo para Roma a respeito do apóstolo Paulo. Ele tinha que ter alguma fundamentação para enviar para Roma, porque estava enviando o apóstolo Paulo para ser julgado em Roma. E o governador Festo queria alguma fundamentação legal. E aqui o rei Agripa, conhecedor da lei dos judeus, iria orientá-lo. E aqui no capítulo 26, a gente vai ver que o rei Agripa, ele tem interesse em ouvir o apóstolo Paulo. E ele vai ouvir para poder dar o seu ponto de vista e orientar ao governador Festo na sua fundamentação legal, que deverá ser enviada uma carta para Roma. E aqui todo o capítulo 26, a gente vai ver que é muito interessante, que vai mostrar o apóstolo Paulo mais uma vez perante reis, perante governadores, perante líderes. Ele vai expor o evangelho de Jesus Cristo. Ele vai mostrar como ocorreu a sua conversão, como Jesus ressurreto apareceu e transformou o seu coração. Então a gente vai ver que, como Jesus já profetizava que aqueles que iriam confessar o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador iriam ser perseguidos, iriam a tribunais, mas que iriam ser testemunhas do amor de Cristo. E aqui, com o apóstolo Paulo e também com muitos discípulos naquela época e também com muitos cristãos, seguidores de Jesus Cristo, também foram mortos pelo Império Romano por causa da fé no Senhor Jesus Cristo. E aqui a gente vai ver como foi essa narrativa. Vejamos aqui a partir do versículo 1. Então, Agripa, dirigindo-se a Paulo, declarou: é permitido que faças uso da palavra em tua defesa. Em seguida, Paulo fez o sinal com a mão e iniciou a apresentação de sua defesa. Ó rei Agripa, considero-me abençoado por poder estar hoje em tua presença a fim de verbalizar minha defesa contra todas as acusações dos líderes judeus, especialmente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por este motivo, rogo-te que me ouças com paciência. Isso o apóstolo Paulo aqui vai fazer a sua defesa. É do pleno conhecimento de todos os judeus, como tenho vivido desde criança, tanto em minha terra natal como em Jerusalém, eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, e assim o desejarem, que como fariseu, vivi conforme os ditames da seita mais rigorosa de nossa religião. Contudo, agora estou aqui para ser julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus
aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com todo fervor, dia e noite sem parar. É precisamente por essa esperança que estou sendo acusado pelos líderes judeus, porque se julga inacreditável entre vós que Deus ressuscite os mortos. Eu, igualmente, estava seguro de que deveria me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Aqui, o apóstolo Paulo, no início da sua defesa, ele fica contente, por quê? Porque com o rei Agripa é um judeu, o rei Agripa era aquela pessoa que fazia o elo de ligação entre Roma e os líderes de Jerusalém, a seita judaica, justamente na questão religiosa. Então, o rei Agripa, ele conhecia bastante da lei dos judeus. Por isso que o apóstolo Paulo aqui, ele vai expor o seu conhecimento, porque o apóstolo Paulo, ele era um fariseu, ele era um judeu muito conhecedor da lei dos judeus, e ele vai expor a perseguição que ele fazia aos cristãos. E ele vai dizer que está preso ali apenas porque falou a respeito do que os pais, os profetas falavam a respeito do Messias que viria a este mundo e que se cumpriu a profecia da vinda do Messias, que é Jesus Cristo. E ele vai falar a respeito também da ressurreição dos mortos, porque naquela época os romanos, os saduceus e muitos outros líderes não acreditavam na ressurreição dos mortos e no juízo final. E o apóstolo Paulo vai mostrar isso, porque o apóstolo Paulo, ele teve uma revelação de Jesus Cristo. Cristo apareceu para ele e revelou o que era que ele deveria fazer e o que é que ia acontecer com a ressurreição de todos aqueles que morrem. Ressurreição tanto para a vida eterna com Cristo, como a ressurreição para ser julgado e condenado e viver no inferno. Assim o apóstolo Paulo está fazendo sua defesa e vai continuar aqui. Continuamos a partir do versículo 10. E foi exatamente assim que procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos chefes dos sacerdotes, atirei muitos santos aos cárceres, e quando eram sentenciados à pena de morte, eu sempre dava meu voto contra eles. Várias vezes corri da sinagoga em sinagoga com o objetivo de castigá-los, e fazia de tudo para obrigá-los a blasfemar. Em minha fúria obstinada contra eles, atravessei terras estrangeiras para capturá-los. Em uma dessas viagens, estava me dirigindo para Damasco com autorização dos chefes dos sacerdotes e por eles próprios comissionado. Entretanto, por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz no céu, uma luz do céu, muito mais brilhante do que o sol, resplandecendo em torno de mim e dos que caminhavam comigo. E, caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em aramaico: Saul, Saul, por que razão me persegues? Por enquanto, resistires ao aguilhão, só te causará sofrimento. Isso é Jesus respondendo essa voz. Foi quando indaguei: quem és tu, Senhor? Ao que replicou o Senhor: sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Muito importante aqui, quando o apóstolo Paulo ele vai relatar o encontro que ele teve com Jesus ressurreto. Aqui, o apóstolo Paulo fala: olha, eu era um líder de Jerusalém e eu era um fariseu que conhecia bastante da lei, eu pertencia à seita dos fariseus e eu era firme para cumprir a lei dos judeus. Inclusive, se você quiser ter provas de muitos sacerdotes que eles estão aí para provar que eu, desde criança, eu estudei
na linhagem judaica, no conhecimento da Torá e de toda a lei, e eu me tornei um grande conhecedor e um grande incentivador da lei e defensor da lei judaica. E recebi cartas para perseguir os seguidores de Jesus Cristo, os cristãos, e persegui. Muitos foram sentenciados à morte com minha autorização. Inclusive, nesse dia que eu estava indo para Damasco, levando cartas dos sacerdotes de Jerusalém para que eu pudesse prender e levar para Jerusalém cristãos, seguidores de Jesus Cristo, fui lá com toda a minha convicção para prendê-los e sentenciá-los. Mas, nesse dia, quando eu fui até Damasco, foi que houve esse encontro com Jesus ressurreto. Eu estava chegando em Damasco, assim o apóstolo Paulo relata, e apareceu uma grande luz no céu, que cegou, e também ele caiu juntamente na terra com os que estavam com eles, os soldados, os seus seguidores. E aqui ele diz que ficou cego naquele momento e ouviu uma voz que dizia assim, por que me persegue? Saulo, Saulo, em aramaico, por que me persegue? E o apóstolo Paulo, ouvindo aquilo, quem és tu? E ele diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Então o apóstolo Paulo aqui teve um encontro com Jesus, aqui vai haver a transformação. O apóstolo Paulo fazia parte de uma seita religiosa, que fazia coisas abomináveis a Deus, porque ele estava sendo contra Deus, porque ele não conhecia a profundidade das Escrituras, porque ele estava cego, o coração estava endurecido, e ele não conseguia ver que Jesus era o Messias, e que Jesus tinha vindo a esse mundo, e que Jesus é o Filho de Deus, é o Filho encarnado, é o Deus encarnado que esteve aqui entre nós. E ele vai continuar falando de como foi esse encontro com Jesus ressurreto, e por isso que ele ali está testemunhando numa prisão o amor de Cristo perante a reis, a governadores, e vai passar por esse sofrimento, e que ele vai agora a Roma testemunhar o amor de Jesus Cristo, porque Cristo está com ele, Cristo está fortalecendo o apóstolo Paulo para que ele possa levar a mensagem do Evangelho a muitas nações. Continuando o que aconteceu com o apóstolo Paulo quando ele ouviu a voz de Jesus Cristo. Jesus, no versículo 16, vai falar para ele, agora, pois, levanta-te e apruma-te em pé. Foi para isso que te apareci, para te converter em servo e testemunha, tanto das maravilhas que viste na minha parte, como daquelas que te manifestarei. Irei livrar-te deste povo e dos gentios para os quais te envio, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Olha só, aqui o apóstolo Paulo, ele teve esse encontro, essa revelação com Jesus Cristo, ficou cego naquele momento, mas Jesus falou para ele e disse, olha, tu vai ser uma testemunha minha, tu vai propagar o meu evangelho, eu estarei contigo, você vai levar a mensagem da salvação, a mensagem do arrependimento e a fé em mim, para que as pessoas possam se converter dos seus maus caminhos e possam entregar a vida para ser guiada por mim. E aqui o apóstolo Paulo fez isso com muito entusiasmo. E aqui a gente vai ver na parte 2 desse capítulo, que o apóstolo Paulo vai receber a resposta por parte do rei Agripa. O interessante aqui é que o apóstolo Paulo era uma pessoa que até assassino era, porque ele autorizou a morte do primeiro mártir do cristianismo, que foi o diácono Estevão.
Ele estava presente na hora que o Estevão foi apedrejado. E o apóstolo Paulo foi chamado ao arrependimento de pecados. Deus o chamou e Deus o transformou. Deus converteu Paulo dos seus pecados, converteu-se a Cristo. Ele é uma nova criatura. Houve um novo nascimento por parte do apóstolo Paulo. E essa reflexão serve para nós na seguinte maneira: como é que está a sua vida? Você continua ainda resistindo ao chamado de Jesus Cristo? Porque Jesus, ele chama cada um ao arrependimento. Ele chama para a conversão. Se você receber esse chamado, creia no Senhor Jesus Cristo. Não deixe para depois, porque a nossa vida ninguém sabe, é igual sopro. Um dia a gente está aqui, outro dia a gente não sabe onde estaremos. Então, meus irmãos, essa reflexão é que Deus, ele escolhe quem ele quiser. Deus, ele transforma uma pessoa má a uma pessoa boa aos seus olhos, porque a salvação não é por obras. A salvação é exclusivamente na fé no Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz lá em Efésios, capítulo 2, versículos do 8 ao 9, que sois salvos mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Sois salvos mediante a fé, e essa fé é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então, meus irmãos, quando Deus busca, quando Deus chama ao arrependimento, ele te dá também a fé. Agora, se você rejeitar a fé em Cristo Jesus, a palavra de Deus diz que você, quando for ressuscitado, a ressurreição haverá para os fiéis, para os justos e injustos, sendo que no juízo final, quando na segunda vinda de Cristo, como diz lá em Apocalipse, aqueles que colocar a sua fé em Jesus Cristo, se arrependerem dos seus pecados, confessar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, essas pessoas não passarão pelo julgamento final, já irão estar junto com Cristo. E aqueles que negarem a Cristo, aqueles que recusarem o chamado de Jesus Cristo, esses serão julgados e mostrados o caminho que você vai seguir através da morte eterna, onde você estará junto com Satanás e seus seguidores no inferno. A verdade é que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e que cada um de nós temos essa oportunidade, temos a liberdade de testemunhar o amor de Cristo aqui nessa terra, porque Deus, ele é vivo, Deus, ele está conosco, Deus, ele chama todos ao arrependimento. Muitos não irão querer receber a fé, mas cremos que Deus enviou Cristo Jesus a esse mundo, que Cristo morreu naquela cruz, levou todos os nossos pecados para que Deus pudesse o ressuscitar e nos dar a vida eterna. Assim como Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, ele ressuscitará também todos aqueles que morrerem em Cristo para a vida eterna. Amém? Procuremos andar de acordo com a vontade de Deus. Querido Deus, nós te agradecemos pela tua mensagem, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa estar chamando ao arrependimento muitas pessoas que ainda não te conhecem, Pai. Que o Senhor é que dá a fé, é o Senhor que dá a transformação, é o Senhor que dá o novo nascimento através do Espírito Santo de Deus. E que o Senhor possa estar transformando corações, Pai, para a glória de Deus, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém.